Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos começar a conversar sobre os outros blocos que restam agora da tabela periódica, beleza? Vimos os blocos SP, que são os blocos dos elementos representativos, certo? E agora nós vamos entrar nos elementos de transição, joia? Então vamos lá. Agora a gente vai pegar alguns elementos de transição, que são esses elementos aqui que estão em branco aqui agora na minha tabela que eu desenhei. Eu vou pegar como exemplo o ferro, certo? O ferro ele se localiza mais ou menos aqui na tabela periódica, ele é de transição. Lembrando que essa parte daqui que fica entre os blocos SP, a gente chama de elementos de transição externa, beleza? E esses daqui de baixo nós chamamos de transição interna. Né? Às vezes o aluno, eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu falava, meu Deus do céu, mas por que não coloca essa daqui que está no meio de interna? É muito mais fácil. Enfim, gente, né? Então aqui transição interna e essa daqui é a transição externa. Então nós vamos conversar aí sobre a transição externa. Se der tempo a gente conversa sobre a transição interna, mas o meu objetivo é fazer só a transição externa nessa videoaula. Show de bola? Então vamos lá. Nesse caso, gente, vou fazer aqui o ferro. E o ferro ele tem, pegando aqui a tabela, ele tem 26 de número atômico. Então fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, certo? Agora aqui 3p6, 4s2, já foi 20, aí 3d6, certo? Bom, vamos fazer então aqui quantas camadas ele tem para saber em qual período ele se encontra. Mesma coisa que a gente estava acostumado, K, L, M, N. Então ele aqui tem 4 camadas, certo? Então, por ele ter essas 4 camadas, isso significa que ele está no quarto período. Isso daqui, gente, não muda para nós, certo? Isso daqui, período, sempre vai ser olhar quantas camadas eletrônicas ele tem na sua distribuição. Agora, gente, vamos entender agora como é que funciona o último subnível, certo? Quero saber em qual grupo ele se encontra. Olha só. Então, em ordem crescente de energia, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Show de bola? Então, olha só, gente. Seguinte. O que acontece? Vamos olhar o último subnível. Ele nos diz em que posição, em que bloco o elemento se encontra. O último subnível, o professor deu D. Subnível 3D. Ou seja, ele não é representativo, certo? Só de olhar aqui pela configuração eletrônica, ele não é representativo. Os elementos que terminam em D e em F são os elementos de transição, certo? Então, os blocos D e F pertencem aos elementos de transição. No caso especificamente, transição externa, que está aqui, ó, nesses camaradinhas aqui, a gente diz que eles são de subnível mais energético, subnível D, beleza? E os de transição interna, essa parte de baixo aqui da tabela, ó, nós dizemos que tem subnível energético, né, elétron diferenciador no subnível mais energético F. Show de bola? Então, nesse caso aqui, como o ferro terminou em D, ele é transição externa. Tranquilo? Transição externa. Então, vamos marcar essa região de dentro aqui, ó, essa região entre o bloco SP, vamos pintar de uma cor específica só para a gente diferenciar. Opa, primeiro tem que estar o pincel aqui, né?
Então, olha só. Então, vamos pintar essa área aqui de dentro, simplesmente para ressaltar que aqui é o bloco D, certo? O bloco D representa aí o bloco dos de transição externa, tranquilo? Então, bloco D. Então, aqui, o nosso bloquinho. E o bloco dele configura em quais grupos da tabela periódica? Bom, é simples, né? Se o S é 1, 2, os blocos P é do 3 ao 18, é o que está aqui no meio, né? Então, do grupo 3 até o grupo 12, configura-se no bloco D, certo? Então, aqui configura-se o bloco D. Ok, professor. Então, o bloco D é do 3 ao 12. Beleza, professor. Agora, lá nos elementos representativos, eu ia na última camada eletrônica, eu ia saber em qual grupo ele estava. Eu sei que ele é um elemento representativo, de transição, eu sei que o ferro é de transição externa, mas eu quero saber exatamente em qual grupo, no 3, no 4, no 5, no 6, no 8, no 9, no 10, no 11, no 12, em qual que ele está especificamente. Eu sei que quando termina em D, ou tá no grupo 3 até o grupo 12. Essas são as opções dele estar. Agora eu quero saber em qual ele está. Tem como fazer isso? Tem sim. Só que é uma forma diferente dos representativos. Lá nos representativos, eu tinha que fazer o quê? Pegar a camada de valência e contar quantos elétrons eu tinha. Lembra disso? Só que aqui não funciona do mesmo jeito não, meu querido. Aqui é um pouco diferente. E qual que é a ideia aqui, professor? Aqui é um pouquinho mais chato, mas você vai entender. Nós vamos pegar o subnível S e o subnível D mais externo. Sério, professor? O subnível S e o subnível D mais externos que nós temos. E quais são eles? Vamos dar uma olhadinha. Bom, o subnível D mais externo é o próprio último aqui mesmo, né? Ele é o subnível D mais para frente. E o subnível S mais para frente? Tá aqui. Não é esse 4S? Então tá aí 4S e 3D. Ah, entendi. Então nós vamos pegar o subnível S e o subnível D mais externo, no caso do transição externa. Isso. Pensa assim, transição externa. Eu tenho que pegar o S e o D mais externo para saber o grupo que ele está. Beleza, professor, entendi. Mas o que eu vou fazer com isso? O grupo que deu aqui foi 2S e 3D6. O que eu vou fazer com isso agora para descobrir o valor, o grupo que ele se encontra entre o 3 e o grupo 12? O que eu vou fazer? Aí você pega os números de elétrons e soma. Sério, professor? Então eu pego o subnível S mais externo, o subnível D mais externo, e quantos elétrons eles têm? Isso. Deu quanto? 8, né? 2 mais 6 deu 8. Tá aí. Esse é o grupo que o ferro se encontra. Então ele está no grupo 8 da tabela periódica. Pode pegar a sua tabela, ele vai estar localizado exatamente nesse grupo 8. Beleza? Lembrando, gente, que aqui eu estou utilizando a ideia de grupo 8 mesmo. Não estou falando de 8B, 9B, 3B. Eu não estou falando disso, certo? Essas linguagens B eu não utilizo aqui para de transição. Mas a família A eu utilizo lá para os de representativo porque dá até um pouco de ajuda. Aqui eu estou usando grupo mesmo. Não vou falar família B, beleza? Então aqui grupo 8, certo? Então aqui grupo 8. Beleza, professor. Então quer dizer que ele está no quarto período e no grupo 8 da tabela periódica. Exatamente, meu querido. Mas, professor, tem fórmula geral para esses de transição? Você acredita que tem? Eu vou mostrar para você. Bom, aqui é só a gente fazer uma leve comparação. Uma leve comparação. Você percebe, gente, que aqui eu tenho 4. Espera aí. Você percebe aqui, ó, que aqui tem 4 e aqui tem um 3? É verdade, professor.
Galera, se eu chamar esse meu querido aqui de 4, de 3, de N, certo? Lembra do N lá, período, tal, tal, tal? Então, se eu chamar esse 4 de N, que expressão representaria o 3? Bom, se N vale 4, então o 3, ele não seria o N menos 1? Faz sentido, né? Se o N vale 4, então o 3 é o N menos 1. Beleza. Então, olha só, a fórmula geral, a representação geral da configuração da camada de valência para os de transição externa. Então, olha só, os elementos de transição externa, como é que eles ficam em relação a isso aqui? Eles ficam com a seguinte configuração: NS2, isso daqui, esse 2 se repete, beleza? NS2, N menos 1, N menos 1, D, e aqui um valor X qualquer, certo? Pelo amor de Deus, professor, que é isso que você fez? Que agora confundiu tudo aqui, eu não entendi nada agora. Eu vou explicar termo a termo para você não se confundir, beleza? Olha só, o meu, no caso aqui, ó, 4S2, 3D6. O meu N vale 4. Obviamente, N menos 1 vai ter que valer 3, porque é o 4 menos 1, 3, certo? Isso que significa esse N e esse N menos 1. Eu pego o N e o N menos 1, 4, 3, certo? Esse 2 é a quantidade de elétrons que eu tenho nesse subnível S mais externo. Sempre, professor, sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, o subnível S mais externo sempre vai ter esses 2 elétrons? Sim, igual tá aqui. Show de bola. E esse X? Bom, esse X é a quantidade de elétrons que vai ter nesse subnível D, certo? Então, esse X é simplesmente o número de elétrons nesse subnível D. No caso aqui no 4S2 3D6, o meu X tinha o subnível 3D, né? No caso aqui tinha 6 elétrons. Show de bola? Então, marquem aqui que essa é a configuração geral da transição externa, da camada de valência deles. Professor, mas faça mais um exemplo. Eu sei que transição externa sempre é um negócio chato, né? É a parte mais chatinha, é sempre a transição externa. A transição interna vocês tiram de letra, certo? É muito simplesinho. Só essa daqui da externa que enche um pouco o saco. Então, olha só para vocês lembrar, como é que fica a transição externa, a configuração dela mesmo? Vai ficar NS2, N-1, aí DX, certo? Essa é a configuração eletrônica deles. Vamos pegar mais um então, professor. Pega aí, fazendo favor. Deixa eu ver, quero ver se funciona esse negócio mesmo. Pega aí o cromo. Vamos pegar o cromo. O cromo, deixa eu ver. Eu quero que você pegue, professor. Ah, não, já pegamos, né? É 24 o número atômico dele. Tava procurando outro elemento. Então, aqui, ó, o número atômico dele é 24. Vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Foi 20 já, né? Agora 3D4. Show de bola? Vamos fazer então aqui, ó. 1s2, 2s2. Ai, meu Deus do céu. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, quase que não escreveu, 3d4. Beleza, professor, vamos lá. Quantas camadas ele tem? 4, né? A K, L, M e a N. Show de bola! Então, 4 camadas. Já sei que ele está no quarto período. Metade do caminho já andamos. Agora, vamos olhar para o último subnível para saber em qual bloco que ele está.
Deu D, professor. Ah, se deu D, então ele está no bloco do transição externa, certo? Deu D, transição externa. Agora eu quero saber se ele está no grupo 3, no grupo 4, grupo 5, grupo 6, certo? Bom, basta saber o subnível mais externo no S e no D, certo? Nesse caso aqui, quem são os subníveis mais externos S e D? Bom, é o 4S e o 3D, certo? Quantos elétrons eles têm nessa última? Nesse subnível S mais externo, mais a quantidade de elétrons no subnível D mais externo. Bom, 2 mais 4, 6, professor. Então, deu 6. Pronto, ele está no grupo 6 da tabela periódica. Show de bola? Então, olha só, gente, tranquilo, né? Professor, mas aí, ó, coloca ele tal de NS2, tal, tá aí, ó, perfeito. 4S2, 3D4. Exatamente como é prevista a fórmula geral. Aqui, ó, o N vale 4, por consequência, 3 é o N menos 1. E aqui o 2 repete sempre, e o 4, nesse caso, é o valor de x, né? O quanto altera ali. Ah, eu tenho que usar isso aqui? Vai ser fórmula para usar isso? Não, gente, isso daqui é só uma fórmula geral, certo? O que importa é o que nós estamos fazendo aqui, ó. Esse é o importante aqui. A gente descobriu o grupo e o período. Pronto, localizamos esse elemento na tabela periódica, pela configuração eletrônica. Beleza? Então, sossegado, gente. Isso aqui que importa para nós. Para nozes, né, professor? Nozes, amendoins e castanhas. Isso. As nozes, os amendoins e as castanhas de caju. Perfeitamente. Bom, gente, vamos arrematar o bloco F, porque daí a gente já precisa fazer mais um vídeo, certo? Gente, então agora vamos aqui para o bloco F, certo? Bloco F. O bloco F, gente, é o bloco da transição interna. Então, se você fizer uma distribuição eletrônica e o último subnível der um subnível F, ele está no bloco da transição interna. Tranquilo? Transição interna. Bom, aí fica tranquilo, gente, porque aqui nós temos dois possíveis, certo? Nós temos dois possíveis. Se terminar em 4F, é dessa primeira aqui, é um lantanídeo, certo? Se terminar em 4F, lantanídeo. Se terminar em 5F, é um actinídeo, tranquilo? Isso daqui é a mesma coisa. Faz lá a substituição, tal. Ó, vou até pintar aqui de amarelo para conseguir enxergar melhor aqui. Então, olha só. Então, esse bloco que eu estou pintando é o bloco F. É o último bloco nosso aí da tabela periódica. Transição interna. Tranquilo? Então, se eu fizer a distribuição eletrônica e der F, o último subnível, ele é um transição interna. Tranquilo? Então, aqui, transição interna. Show de bola? Se terminar em 4F, ele vai ser dos lantanídeos. Se terminar em 5F, ele vai ser dos actinídeos. Eu vou fazer um exemplo para vocês, mas também fazer só um só, beleza? Para não ficar tomando muito tempo. Vou escolher o próprio lantânio, certo? Vou escolher o próprio lantânio. O lantânio ele tem 57. 57. Então, dele fazer a distribuição aqui. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10, né? Não, 4S2. Aí sim, 3D10. Aqui já deu 30, né? Então agora, 4P6, 5S2. 5S2. Então, até o 3D, 10 dá 30. Então, agora aqui deu 36, 37, 38. Então, até aqui, eu sempre gosto de ficar marcando, né? Para não ficar voltando depois, contando tudo. Então, até o 5S2 deu aqui. Beleza, professor? Agora, vou para o próximo. E o nosso próximo aqui é o
4D10, certo? Então, 4D10 aqui já deu 48. Tá pertinho já. 48. Então, aqui, nesse caso, vai ser 5P6. 5P6, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Então, 54, 55. Ai, meu 6 sempre sai um regaço aqui. 55, 56, 57. Então, 4F1, certo? Então, deu certo aqui, ó. Vamos fazer só uma contagem, só pra gente ver e não ficar feio, né? Errar aqui com vocês. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 10, 30, 36, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Fechou bonitinho. Aqui, ó, tem quantas camadas? 1, 2, 3, 4, NOP. Tem 6 camadas, certo? Então, aqui ele tem 6 camadas. 6 camadas. Então, o lantânio está no 6º período da tabela. Beleza? E olha só, gente, para o nosso grande surpresa, o último subnível, ó, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 5D, 4D, 5P, 6S e o último é quem? F. Pronto, 4F. Então, de fato, ele tá... É o próprio lantânio, né? Então, ele está na série dos lantanídeos, certo? Ele não está lá na série dos actinídeos, porque 4 configura essa primeira linha aqui, beleza? Então, gente, é a mesma ideia que a gente tinha visto. Aqui é só saber se é 4F ou 5F na distribuição, beleza? Já localiza ele certinho, ok? Bom, gente, então era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido a configuração dos de transição externa e interna. A transição externa é um pouquinho mais chato, mas transição interna é super sossegado, ok? Bom, gente, então, nas próximas videoaulas nós vamos continuar falando sobre tabela periódica. Então acompanhe as nossas próximas videoaulas.